Cumprem-se hoje 10 anos sobre o falecimento de Dom Helder da Câmara, um bispo defensor dos mais pobres, cujo património documental merece cada vez mais atenção dos que o conheceram e agora trabalham por divulgar o seu pensamento. É o caso de Assuero Gomes, que recordou ao programa Eclésia episódios da vida do bispo de Olinda, Recife, nos últimos anos da sua vida. Ele já bem velhinho também. É agora pelas fotografias que recorda o tempo passado com Dom Helder da Câmara. Assuero Gomes viu pela televisão a chegada deste bispo a Olinda, Recife. Acompanhou a sua intervenção em favor dos pobres e conviveu com ele já na última fase da sua vida. Eu convivi com Dom Helder para os 6 últimos anos da vida dele, lá na Igreja das Fronteiras, onde ele já morava quando era arcebispo, e quando ele foi bispo resignatário, né, a partir da aposentadoria dele, a gente pode falar assim, depois de 75 anos, ele ficou morando, continuou na Igrejinha das Fronteiras, nunca morou em palácio, e convivi com ele, graças a Deus, tive essa honra e essa alegria de conviver com Dom Helder nessa última fase da vida dele. Na última, como em todas as fases da sua vida, foram os pobres os que mereceram a sua primeira atenção. Dom Helder sempre viu o pobre, a figura do Cristo. Dom Helder dizia que o Cristo está na Eucaristia e está também no pobre da mesma maneira. Aconteceu um fato interessante lá, que os ladrões entraram na igreja lá e derrubaram, roubaram as âmbulas com hóstias consagradas e espalhou-se no chão. Então aquelas senhoras da igreja foram chamar Dom Helder para fazer uma missa de desagravo. E Dom Helder, com muito cuidado, fez a missa de desagravo, mas lembrou a elas também que, da mesma maneira que elas tinham cuidado com aquela hóstia no chão, ao redor da igreja, antes dele chegar na igreja, tinha vários cristos passando fome, comendo lixo, né, morrendo à míngua. Então era tão importante quanto apanhar as hóstias consagradas da igreja, era cuidar também dos pobres. Era Cristo da mesma maneira. Atitude que lhe valeu, desde logo, perseguições militares. A chegada dele em Recife, em Olinda, em Recife, em 1964, eu era muito pequeno ainda, tinha 9 anos, mas a partir cresci, passei minha juventude ouvindo falar em Dom Helder. E ele chegou no Brasil num período, chegou em Olinda, em Recife, num período muito crítico da política nacional. Os militares estavam muito perseguindo aqueles que pensavam em ajudar os pobres e tinham aquele fanatismo de achar que tudo era comunismo. E acusaram Dom Helder muitas vezes de comunista, que Dom Helder na verdade nunca foi comunista, Dom Helder era um cristão autêntico, né? Muitas vezes ele dizia assim, por exemplo, quando eu dou pão aos pobres, eu sou santo. Quando eu questiono por que eles precisam de pão, eu sou comunista. Juízos públicos que não limitaram a determinação em ajudar por todos os meios os que não viviam dignamente. Na verdade, Dom Helder, todo prêmio que ele recebia, os prêmios internacionais, ele revertia tudo para os pobres. Fez uma pequena reforma agrária lá, comprou um terreno, ganhou um terreno grande lá em Olinda, e dividiu todos para os pobres, fez uma espécie de reforma agrária, em plena ditadura militar, né? Os assessores deles quiseram até que Dom Helder fizesse uma publicidade, ele disse, de maneira alguma, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Até hoje, depois de 30 e poucos anos, esse pessoal ainda tem sua terrinha, suas casas lá, morando dignamente. Esse é o objetivo de todas as iniciativas que desenvolvia, configurando a sua própria vida com a sorte daqueles que evangelizava. Dom Helder não morava em palácio, porque ele dizia que um bispo, um pastor não podia morar no palácio, enquanto as ovelhas podiam dormir ao relento, morando em palafitas. Lá em Recife a gente tem muita gente morando nas marés, dentro dos rios, né, nos mucambos, nos casebres. Dom Helder não admitia jamais isso. Então ele questionava isso. Ele questionava o poder do Vaticano, o ouro do Vaticano, aquela estrutura, chegando inclusive a dizer a Paulo VI, de santidade, por que não pega tudo isso e dá para a Unesco tomar conta, criar um grande museu da humanidade, e sua santidade vai ser um papa itinerante, passa 6 meses na África, 6 meses na América Latina, e assim vai, como era no princípio da igreja, né? Diz que Paulo VI olhou para ele e disse assim, pena que o Papa não pode fazer tudo o que quer, mas era muito amigo de Dom Helder. Para Assuero Gomes, tanto no fim do século XX como no início do XXI, permanecem os problemas e a urgência das mesmas respostas sociais. Hoje em dia que a igreja tem que dar respostas à situação
do homem, da mulher e da família que tá se deteriorando, principalmente nas carências materiais, carências emocionais, carência de estrutura familiar e principalmente de estrutura digna de ser humano, né? Como eu disse, mais de 1 milhão de pessoas estão vivendo abaixo da linha da miséria. Os campos de refugiados, né? O pessoal que vive na África, né? Na própria América Latina. A fome graça por vários lugares do mundo, né? E a igreja tem que estar presente nesses lugares. Pedro dizia uma vez a um pobre, Pedro disse assim, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Quem sabe se hoje a gente pode dizer isso a um pobre, pode dizer, eu tenho ouro e prata, mas não tenho fé, vai dizer, levanta-te e anda. O questionamento da igreja é esse, e o questionamento de Dom Helder sempre foi esse. Falecido há 10 anos, as respostas que propunha ganham hoje atualidade crescente. O comunismo já caiu há muito tempo, né, nos países, o comunismo de Estado, e por outro lado o capitalismo está ruindo, né, surgindo uma nova ordem social que se lida com a ecologia, o cuidado com o planeta, que obrigatoriamente tem que passar com cuidado para os pobres também, né? Porque quem sofre mais com a deterioração do planeta são os pobres, que vivem nas zonas de periferia, ribeirinhas, né? Catando alimentos para comer. Então, há que se ter uma consciência global, social, né? E ligada à parte espiritual também. Então, esse núcleo de pensamento é elderiano. Pensamento que está a ser revelado pela publicação dos seus escritos. A gente guarda a memória de Dom Helder, todos os seus escritos, todos os seus pensamentos, suas fotos, são mais de 7.500 fotos. Estamos publicando as obras completas dele, todos os pensamentos dele. E já vamos no oitavo volume, e tem matéria para a gente escrever, talvez 50 volumes de 500 páginas cada um. O Dom Helder realmente é um gigante. Um trabalho desenvolvido pelo Instituto Dom Helder da Câmara, em Olinda, que inscreve este bispo, amigo dos pobres, na história contemporânea.